Boa tarde. Eu quero, primeiramente, agradecer à organização desse evento por esse convite tão generoso, o acolhimento e todas essas manifestações que precederam, que evidenciam que este programa de pós-graduação ele está plantado numa terra muito boa. Então eu quero agradecer esta oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fiquei pensando muito como é que eu iria desenvolver essa temática. Muitas subtemáticas vieram à minha mente e finalmente eu me decidi por algo que é o seguinte: nós estamos em 2017 e exatamente há 21 anos atrás, de fato 20 anos, houve a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da LDB. Então, eu pensei em retraçar um panorama de como o Brasil lentamente foi chegando a uma lei de diretrizes e bases. Lei esta que, em última instância, orienta os municípios, orienta os estados, orienta a própria União, orienta as instituições públicas, as instituições privadas. Então, achei de bom tom fazer uma reflexão sobre uma lei que é um marco regulatório, mas é, ao mesmo tempo, uma legislação da qual nenhum professor, nenhuma professora, nenhum gestor, nenhuma gestora pode dela abrir mão. Então, eu entendi que seria bastante útil trazer, dado o fato de que cada vez que houve uma discussão de um marco regulatório para a educação brasileira, sempre houve algum tipo de confronto com a política. Seja ela uma política partidária, seja ela o fato de que, uma vez que você coloque um determinado interesse transformado em direito, ele se transforma também em política. Então, eu entendi que isto seria muito importante. O segundo elemento é que nesse longo período que eu vou tentar retraçar com vocês, nem sempre a escola, enquanto unidade escolar, tinha a função, tinha a proeminência que tem hoje. Em vários momentos da nossa história, a proeminência pertenceu muito mais à família ou muito mais a algo difuso do que propriamente a transmissão de conhecimentos num determinado lugar. E isto, evidentemente, foi uma conquista. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a LDB, da qual nós somos, ao mesmo tempo, autores e sujeitos, nós somos sujeitos dela, porque ajudamos a produzi-la, mas nós somos sujeitos a ela, porque é ela que rege, finalmente, em última instância, todas as nossas ações no interior das nossas instituições e das nossas escolas. Então, há um espessamento que vai se dando ao longo da história.
E esse pensamento começa lá atrás, bem lá atrás, em 1824, quando, 2 anos após a independência do Brasil, o Brasil feito agora, deixado de ser uma colônia, um vice-reino, feito agora um país independente, ele coloca, de alguma maneira, o discurso dos constituintes de 1823, coloca, né, na boca desses constituintes a importância da educação. É verdade que, e aqui já começa, os projetos que precederam o texto final eram muito mais avançados do que o texto que acabou sendo outorgado pela pena de Dom Pedro I. Tá? Entretanto, e aqui já há um diálogo, que eu diria um diálogo crítico, entre aquilo que foi expresso na Constituição e aquilo que se queria que se expressasse, que foi menos do que aquilo que estava projetado. Mas restaram dois elementos. Restaram 2 elementos na Constituição de 1824. Restaram 2 elementos, até hoje, extremamente significativos para esse diálogo da escola com a vida social e com a vida política. Em primeiro lugar, a educação é declarada direito do cidadão. Em segundo lugar, a instrução primária é gratuita. Dois temas que vão, por assim dizer, constituir-se numa espécie de refrão, numa espécie de estribilho que vai se repetindo ao longo do tempo, mas não é uma mera repetição, não é um estribilho que simplesmente, mecanicamente se reproduz. Ele se aprofunda, ele vai se aprofundando ao longo do tempo. É verdade, e aqui um outro diálogo. O fato de ter sido declarado direito do cidadão, a instrução primária gratuita, não elidia, não mascarava, não ocultava o fato de nós vivermos, àquele momento, uma sociedade terrivelmente marcada pelo regime escravocrata. Então, nós vivíamos a quadratura do círculo, ou a circularidade do quadrado. Por quê? Tínhamos uma Constituição liberal. E pelo próprio nome, como ele diz, abrange o outro e a mim próprio como um livre, mas calcada numa estrutura escravocrata. Vejam, atualmente discute-se, continua-se discutindo a lei de cotas. Continua-se discutindo a educação quilombola. Continua-se discutindo o acesso das pessoas que vieram à força fazer a riqueza desse país. Continua-se discutindo se eles têm direito ou não de ingressar de uma forma diferenciada no âmbito das universidades. Esta é uma herança que vem lá de trás, em que se tem ao mesmo tempo direito, que é de recorte universal, mas ao mesmo tempo a sociedade ela está calcada na escravatura, que é a coisa mais abjeta que pode ocorrer de um para com o outro sendo simplesmente um objeto de mercancia, um objeto de trabalho forçado, de trabalho escravo. Sem considerarmos hoje as discussões desta semana que estão se dando em torno
de uma portaria do Ministério da Agricultura que flexibiliza a vigilância e a fiscalização em torno do trabalho escravo. Vocês sabem muito bem, quem vive, sobretudo aqui no Vale, hoje as manchetes dos jornais de Minas Gerais dão que Minas ocupa o primeiro lugar desta lista cinza, desta lista suja, né, do trabalho escravo. E muito do que ocorre em Minas ocorre nas carvoarias. Então, é preciso ver que esta longa história que nós vamos passar, ela é repetida como um refrão, como um estribilho, mas dentro de uma variação musical. Variação a que nós fomos convidados hoje na hora de cantar o hino nacional, né? Porque nós não esperávamos, né, que nós fôssemos convidados a cantar o hino nacional como uma forma de variação, tal como nos foi proposto. Entretanto, se essa educação ela foi posta como direito, na instrução gratuita, é outro elemento importante que nós viemos discutindo e estamos de novo discutindo. Vocês que estão aqui presentes numa universidade federal, vocês não ignoram que os atuais ocupantes do poder federal não veem a hora de estabelecer o fim da gratuidade das universidades públicas federais. Então, é uma temática que vai e volta, e aí entra toda uma discussão, como é que a legislação absorve e contempla esse tipo de coisa. Por falar, então, em Universidade Federal, 10 anos após a Constituição Imperial de 1824, nós vamos ter uma outra temática que vai estabelecer um diálogo entre política e educação, mas agora não somente através do direito, não somente através da negação do direito que o foi com relação aos escravos, mas agora será um diálogo entre a educação e a administração pública, que é isto que ocorre em 1834. Um ato adicional, nós diríamos hoje, uma emenda constitucional, vai dizer o seguinte: os poderes gerais, portanto, os poderes que hoje nós diríamos da União, mas não cabia naquele momento, porque nós éramos um império e uma monarquia, os poderes gerais se ocupam da universidade, do ensino superior. E os poderes gerais ficam com os melhores impostos, os impostos mais gordurosos. E às províncias cabe dar continuidade à gratuidade da instrução primária, com os impostos mais magros. Então aqui nós temos de novo uma discussão que é de caráter de gestão. Quem gere, quem gerencia, quem administra. E a educação primária, que deveria ser a mais importante, porque proclamada direito, ela é relegada a segundo plano e é atribuída às províncias. Enquanto que aqueles que nasceram em famílias abastadas e livres poderiam continuar a sua formação escolar e intelectual através do ensino superior. Então vejam, aqui, nesses dois momentos, um de uma ordem propriamente social e outro de uma ordem administrativa, nós vamos ter uma marca na educação brasileira que nós carregamos até hoje, com variações, não da mesma maneira como ocorrera no Império, com variações.
E isto nós chamamos de dupla rede. É uma dupla rede social, aquela que carrega os livres e os não livres, e que, por ser livre ou não livre, eu tenho um tipo de estrada que me conduz a um tipo de destino, e se livre, eu tenho um outro tipo de estrada que me conduz a um outro tipo de destino. Então esta é uma rede social que na década de 30, os educadores da década de 30 diziam: estas escolas melhores, elas são para aqueles que dizem é para os nossos filhos. E estas escolas não tão boas, ou mais vulneráveis, para os filhos dos outros. Então, esta duplicidade que nós chamamos de dupla rede, e que nós carregamos até hoje. Vocês que são professores, vocês que são professoras, moram neste recanto das Minas Gerais, sabem muito bem o que isto significa. O coordenador do programa, quando fez a apresentação do programa, emocionou-se ao fazer a viagem pelo norte de Minas. E emocionou-se por quê? Eu não sei exatamente por quê, mas eu desconfio. Ele deve ter visto a realidade da dupla rede. Quem estuda no ITA e quem vê uma escola ainda precária, que não recebeu aquilo que a legislação determina que deva receber. E são brasileiros que estão estudando em ambos os recantos, em São José dos Campos ou num distrito de uma cidade maior do Vale do Jequitinhonha. Isto é a dupla rede. É também a dupla rede de que, recentemente, esta região, bem como outras do Brasil, ganharam uma universidade federal. Universidade federal, até pouco tempo atrás, era apenas uma em cada estado, exceto o Rio Grande do Sul, devido à figura de Getúlio Vargas, e exceto Minas Gerais, devido à figura de Gustavo Capanema e Francisco Campos, que é outro elo entre a política e a escola. Então, seja por um princípio federativo, cada estado tem que ter uma universidade federal, e uma, somente o favoritismo político fez com que o Rio Grande do Sul e Minas Gerais tivessem um pouco mais, mas não as que temos hoje. Quem pensaria em efetivar uma universidade no Jequitinhonha ou no Mucuri na década de 20? Nem pensar. Ou em outros recantos do Brasil. Mas por quê? Exatamente porque esta rede administrativa ligada aos poderes gerais do Império ou ligada à União depois da proclamação da República, ela atingia apenas as camadas mais favorecidas da sociedade, enquanto as outras, quanto muito, ficavam com as províncias ou com os estados depois da proclamação da República. Então, existe uma superposição da dupla rede, tanto uma dupla rede de caráter social, para usar uma expressão um pouco mais genérica, pobres e ricos,
que não é rigorosamente falando, não tem o rigor metodológico que certamente vocês devem ter estudado ao fazerem sociologia da educação, né, ou política educacional, tá? E a outra rede, que é a rede que se superpõe a essa, mas não se identifica, que é a rede de caráter que conduz ao ensino de elite, que era gerida pelos poderes gerais, e aquela outra que conduz às camadas mais desabastecidas da população, que era gerida pelas províncias, e pobres em recursos de impostos não podiam levar adiante o princípio do direito estabelecido na Constituição de 1824. Afora o fato de as províncias e a própria Constituição serem, na Constituição Nacional Imperial e leis de algumas províncias, serem taxativas. Escravos não podem frequentar escolas públicas. Pois bem, isso posto, como elementos, ao mesmo tempo, fundantes porque trabalham numa dimensão contraditória. De um lado aponta o direito, que é algo de recorte universal, de outro uma realidade que conduz à desigualdade, né, de uma forma muito candente. Nós temos a proclamação da República. Então, aqui, no caminho da construção histórica de uma LDB, nós temos esses dois elementos importantes: a gratuidade e o direito. São dois elementos que vão ser, por assim dizer, os embriões do que vai se constituir no futuro a lei que nós estamos comemorando os 21 anos da sua existência, em 1996. Pois bem, e o que acontece, então, com a proclamação da República? Com a proclamação da República, nós vamos ter de novo essa discussão em torno do direito, em torno da divisão de poderes. Mas a República, que agora, um ano após a abolição da escravatura, nós temos um país de livres. Todo mundo, doravante, é livre. Não existe mais escravatura. Então, toda a concepção em torno da educação escolar, que vai se gestar durante a proclamação da República e ao longo da velha República, será calcada em torno do indivíduo. É ele que, pelo seu esforço, que tem que ir atrás da instrução, como se dizia na época da educação. Ele tem que ir atrás da instrução. Ele que tem que buscar. Ele que, por um impulso próprio, tem que ir atrás da educação. Portanto, é retirado da Constituição Federal de 1891 o princípio da gratuidade. Por quê? Por essas duas razões que eu vou dizer agora. Em primeiro, isso que eu já disse, eu tenho que procurar a educação para que eu me torne votante, para que eu me torne eleitor. Senão, eu não posso votar. Analfabeto não vota. Então, vejam de novo uma ligação com a educação e a política. Analfabeto não vota. Ora, o exercício da política encontra o seu momento áureo, o seu momento mais elevado, na hora que eu entro na cabine eleitoral para depositar o meu voto. Se eu não tenho escola, se eu não sou alfabetizado, então eu não posso participar daquilo que é considerado a joia da coroa, o momento mais substantivo da vida política, que é o depósito do meu voto na urna. E a gratuidade
não pode ser sancionada pela Constituição de caráter nacional. Ela fica para a autonomia dos estados. De novo, nós temos aqui a dimensão administrativa, político-administrativa, ditando o caminho da educação. Quer dizer, se os estados houverem por bem dizer que neste estado a educação é gratuita, muito bem, ele está na sua autonomia. Por quê? Porque nós nos tornamos uma república. E mais, nós nos tornamos uma república federativa, em que há uma distribuição de competências entre a União, os estados e os municípios. Então, aqui, de novo, nós começamos a apanhar um outro elemento que faz o jogo entre a política e a educação. Aqui estavam representados, na figura do pró-reitor, a federação. Na figura do prefeito e do secretário, o município. E na figura do secretário regional de educação, o estado. E os três são estado. Se eles não se acertam entre si em relação a um bem considerado indispensável para a cidadania, como é o caso da educação, cada um vai atirar para um canto. Não é por outra razão, talvez, que este programa tenha como uma linha de pesquisa a da gestão, e que deverá, evidentemente, se ocupar desta candente questão. Desse modo, então, a velha república, ela vai ter esforços no sentido de disseminar um pouco a instrução primária agora pelos estados. Eu que andei estudando a Constituinte Mineira de 1892, andei lendo os discursos das legislações da velha república aqui em Minas, não faltou representantes desta região que fizessem um discurso em prol do Jequitinhonha e do Mucuri. Mas foram muito poucas as ações que foram além da abertura de uma ou outra escola, de algum grupo escolar nas cidades. Mas as vilas, estas ficaram ainda com esquemas muito antigos. Então, estudar estas coisas nos trazem não apenas um estudo da legislação, não traz apenas um discurso político, traz também heranças de que nós somos herdeiros até hoje. Obviamente, herdeiros com variações que não mexem mais simplesmente com uma pedra, como se dizia do quadro, se diz, né? Ou se fala, evidentemente, num quadro digital, né? Ou então num tablet, mas a verdade é que, mesmo dentro dessas variações, nós continuamos, sim, nesta área política e educação, a depender do esforço que nós viermos a fazer para que haja a disseminação, o acesso à escola pública. Pois bem, na década de 20, e depois prolongando-se para a década de 30, o Brasil exibia os piores quadros de educação escolar da América Latina. E isso foi traduzido em estatísticas que indicavam
que 85% das crianças que deveriam estar na escola, de 7 a 10 anos, 85% estavam fora. E a comparação, como hoje também se faz, porém com outros países, era muito clara. Era com a Argentina, com o Uruguai e com o Chile. Então, olhava-se para a Argentina e se dizia, olha lá, a Argentina está com 90% das crianças de 7 a 10 na escola. Olhem o Uruguai. Desde o final do século XIX, está com mais de 80% de crianças na escola. A mesma coisa acontecendo com o Chile. E nós, 15% das crianças na escola. Então isso foi considerado uma vergonha. E isso era exibido, como hoje é exibido, né, nas nossas escolas, até mesmo com plaquetas dizendo tirou não sei quanto no Enem, tirou não sei quanto no Saeb, tirou quanto no CIMAV, como uma forma de você hierarquizar, né, as escolas, estabelecerem uma competitividade entre elas. Só que aí a comparação é com quem? A comparação é com a Noruega, que tem 400 anos de escola pública, que tem 8 horas por dia de aula, né, que não tem os desequilíbrios sociais que nós temos. Tá? Então, estas comparações, elas também se fizeram na década de 30, mas com outro sinal, um sinal de que se deveria avançar no sentido do direito à educação. Então, só em 1934 é que nós vamos ter, pela primeira vez nesse país, uma definição nacional de que a educação não poderia ficar simplesmente entregue à desigualdade social e à desigualdade administrativa. Teria que haver alguma coisa vinda do Estado brasileiro por conta da briga destes educadores que pleitearam uma mudança na relação entre educação e política. E qual foi esta mudança? Em primeiro lugar, a definição de que a escola pública primária no Brasil seria nacionalmente gratuita e obrigatória. Esse é o primeiro ponto. Portanto, pela primeira vez, o direito se estende a todos, com obrigatoriedade. Como hoje se estende a obrigatoriedade para as crianças de 4 e 5 anos e para os jovens de 15 a 17. Mas foi só em 1934, de 7 a 10. Por isso a educação no Brasil, em si, ela é uma educação tardia, muito tardia, cuja herança desse caráter tardio nós carregamos conosco. A educação de jovens e adultos, ainda hoje, é muitas vezes uma educação para alfabetização e não uma alfabetização e não uma educação para que o sujeito desenvolva as suas potencialidades, desenvolva suas qualidades adormecidas e que talvez o tempo de juventude não tivesse dado oportunidade a ele de levar adiante um curso de artes, um curso de educação física, um curso, enfim, de alguma coisa de ginástica que viesse a enriquecer a sua personalidade para além daquilo que ele já tinha feito. Nós temos hoje, e se quando nós nos deparamos com as estatísticas atuais, nós vemos claramente quem são aqueles que ainda estão numa situação vulnerável na escola. Não é? São aqueles que provêm dos bairros periféricos, são aqueles que têm uma ascendência africana,
e são aqueles e são aquelas que carregam em si, não é, o signo direto da feminilidade. Então, são estas categorias que até hoje nós temos como desafio para que haja a oferta de uma educação republicana de qualidade. Bem, mas além da gratuidade, além da obrigatoriedade, era preciso que todas as administrações do Brasil, federal, estaduais e municipais, tivessem alguns princípios que costurassem esta educação sob a forma da categoria do comum, sem abrir mão daquilo que é o diferencial. E que foi esse comum? Exatamente em 1934, uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. Ora, o que fazer então com 85% de crianças fora da escola e que deveriam estar na escola? Em primeiro lugar, precisa de dinheiro, precisa de recursos. Coisa boa, vocês sabem muito bem disso, custa caro. Escola boa não se faz de qualquer jeito. Escola boa é cara. Você não faz uma boa escola debaixo de uma choupana. Você não faz uma escola boa numa escola onde o vento, a chuva, o frio, o calor entram por todos os lados. Então era preciso dinheiro. Então o Brasil, nesse momento, em 1934, ele avança muito no âmbito da educação, coisa que será travada em certa medida por um tipo de política que não chegou a entender o significado disso. Que é isto que o Brasil fez? Era o único país no mundo que estabeleceu na Constituição Federal que de cada imposto pago para o cidadão, um determinado percentual deveria ir para os cofres da educação. E isto é uma qualidade que, conquanto não bem aproveitada, era a constituição de um fundo financeiro, um fundo econômico financeiro, para dar sustentação à redenção da escola. Fazer com que o direito finalmente viesse a se estender para todos. Mas a época dos anos 30 também era uma época interessante. Como tratar deste dinheiro? Não era só ter dinheiro, era preciso como tratá-lo. Ora, esta era uma época em que os países capitalistas, mas não só capitalistas, estavam às voltas com um conceito bastante importante e bastante polêmico para os dias atuais também: planejamento. Era preciso planejar. Esse dinheiro não poderia ser gasto de qualquer maneira. Daí a ideia de plano. Então, a Constituição de 1934 vai abrigar em si a obrigação do Brasil constituir um plano nacional de educação. Um plano que contemplasse desde a divisão dos recursos deste fundo constituído por um percentual retirado dos impostos, até qual a melhor organização pedagógica para que o direito à educação pudesse se espraiar, se universalizar para todos. Né? A pena, a dificuldade, é de novo quando a política
menos nobre não entenda isto. Que ocorreu logo de 1934. Nós tivemos um golpe de Estado. Tivemos um golpe. O golpe do 10 de novembro de 1937. Qual é a primeira medida tomada, entre outras, pelo governo ditatorial na época? Acabar com a vinculação de recursos para a educação. Essa é a primeira medida. Ditaduras de qualquer natureza não gostam de cidadãos, gostam de sujeitos ignorantes, gostam de sujeitos, mesmo com potencial, que fiquem numa espécie de ignorância das coisas, não que sejam ignorantes por natureza. Ninguém nasce ignorante por natureza. Todos nascem com potencial para compreender as coisas, entender as coisas. Ditaduras adoram pessoas que tenham a sua consciência adormecida. A ditadura de 37 não foi diferente. Então, a primeira coisa que é feita é retirar a vinculação de recursos para a educação. Aqui em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, houve a construção de 2 grandes hotéis que serviram de cassino. O Hotel de Araxá e o Hotel de Poços de Caldas. De onde foi tirado o dinheiro para a construção destes hotéis? Fechando escolas normais. Fechando escolas normais. Vou chegar agora para 15 dias atrás. Houve um veto do atual ocupante do Poder Público Federal que recebeu para sanção a Lei das Diretrizes Orçamentárias. E entre as diretrizes orçamentárias havia um tópico que privilegiava algo pelo que nós, e aí eu, ao dizer nós, eu os incluo, porque vocês também estiveram na construção do Plano Nacional de Educação, e um dos corações do Plano Nacional de Educação era o custo aluno qualidade inicial. Custo aluno qualidade inicial não é custo aluno qualidade, é custo aluno qualidade inicial. Que a Lei de Diretrizes e Bases diz o que é. São insumos pedagógicos. Insumos pedagógicos. Laboratórios, banda larga, número de salas, número de estudantes por sala, sala professor, claridade, iluminação. Sabe de onde se tirou essa referência? De algumas escolas particulares de boa qualidade. O que é que eles têm de insumo pedagógico que pode ser dado numa escola pública? E daí foi construído o conceito de custo aluno qualidade inicial. Pois bem, isso está na estratégia 6 da meta 20 do atual Plano Nacional de Educação. Foi vetado porque não ajuda no ajuste fiscal e, portanto, não é de interesse nacional. Brilhante. Não sei se vocês imaginam o que isso significa.
vetar custo aluno qualidade inicial, porque isto vai contra o interesse nacional na medida em que não coopera com o ajuste fiscal. Realmente é algo assim de nos fazer corar de vergonha e ao mesmo tempo nos indignarmos, porque não está se pedindo o quê? O que o discurso sempre disse, uma escola de qualidade. E uma escola de qualidade precisa de insumos pedagógicos. Então, vejam, se o Benedito Valadares, na década de 40, fecha escolas normais para, com esse dinheiro, ajudar na construção de hotéis que abrigam cassinos, hoje veta-se o custo aluno qualidade inicial, que de fato é um conceito difícil, a sua redistribuição, sua montagem, sem dúvida, não é algo fácil, depois do Fundef e do Fundeb, mas, ao mesmo tempo, é perante o problema que a gente avança, e não simplesmente tirando o problema da frente que a gente avança. Não é desta maneira. Mas fiquemos na década de 37. Tá? Então, a primeira coisa que se faz é retirar o vínculo dos impostos e, com isso, acabar com o Plano Nacional de Educação. Voltamos à final da década de 40, país redemocratizado, na construção de uma nova LDB. E volta-se a vinculação. O vínculo volta. Algo que vai se repetir ao longo de toda a evolução histórica do Brasil. Cada vez que houve uma ditadura real, uma ditadura disfarçada, o primeiro campo que vai ser atingido será a educação. Nas ditaduras reais, elas vão atingir diretamente a vinculação, e nas ditaduras disfarçadas, elas vão vir com reformas que não tem nada a ver com aquilo que veio sendo discutido pela sociedade civil, etc., e vão, evidentemente, limitar o escoamento de recursos públicos para a melhoria das escolas. E vão apenas focalizar em algumas escolas modelo para que isto represente o avanço. Pois bem, em 46, há redemocratização, então volta a vinculação, volta a LDB, volta o Plano Nacional de Educação. Só que, nesta época, de novo, dois grandes discursos vão se dar em torno da LDB. O primeiro, ou melhor, 3 grandes temas. O primeiro tema será se a educação deve ser mais centralizada, portanto, mais focada na União, ou mais focada nos estados e municípios. Esta é uma velha discussão que não termina, que é própria das repúblicas federativas, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, da Argentina, enfim, do Canadá, da Austrália, esses grandes países continentais que não podem ter um regime absolutamente centralizado, a não ser que seja uma ditadura explícita, não é? E, ao mesmo tempo, tem grandes variações regionais, como é o caso do Brasil. Então, essa será a primeira discussão que vai atravessar a década de 50. A segunda discussão que vai atravessar a década de 50 é se recursos públicos podem ou não ser repassados para a iniciativa privada. Esta será outra discussão. Uma grande discussão em torno da escola pública e da escola privada. E a terceira discussão, que de novo está em pauta nos nossos dias, e tem a ver com política, de novo, da educação e política, é a laicidade. Ou seja, a questão
da presença ou não da religiosidade ou da religião no interior das escolas públicas. Então, esta será outra discussão e isso tudo que eu estou dizendo serão temáticas que vão se constituindo em capítulos que vão abastecer a futura construção de uma lei de diretrizes e bases. E a primeira lei de diretrizes e bases, bom, por falar em laicidade, eu não preciso aqui trazer para vocês o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, que é onde está ocorrendo de modo mais explícito, que é a perseguição explícita àqueles que professam o candomblé, que são vítimas da intolerância, são vítimas da discriminação, exatamente associando ao candomblé a herança afrodescendente e, ao mesmo tempo, uma religião não cristã. Sem falar em outras dimensões, como da assim famigerada escola sem partido. Pois bem, que tem tudo a ver com a questão da laicidade. Então, foi um tema que ocupou a década de 50, mas finalmente nós chegamos à primeira LDB, a LDB de 1961, e que procurou um equilíbrio entre as distintas posições, as posições mais publicistas, de caráter mais social ou de caráter mais individual, porém publicistas, e as posições ligadas ao sistema privado. Esta LDB, ela teve vida curta, ela foi aprovada em 1961 e ela previa um fundo para a educação, um fundo primário para a escola primária, assim se chamava, um fundo para a escola secundária e um fundo para a escola de ensino superior, que é a primeira coisa que vai atingir a ditadura, acabar com a vinculação. Então, a vinculação de recursos para a educação termina com a ditadura. Então, vocês vejam como estas diferentes interfaces que há entre educação, legislação, política e administração. Nós não podemos separar estas coisas. Agora, encontrar o bom termo entre estes polos realmente é difícil, mas não é mediante o sufoco daquilo que já esteve aprovado pela sociedade civil, mediante longos processos de participação, que nós conseguiremos fazer com que a educação avance. Pois bem, vivemos um tempo de ditadura que não foi fácil, sobretudo para a categoria dos professores. Um tempo difícil. De novo, primeira coisa, reformas. Reformas do, então, ensino de segundo grau. Primeiro a ser atingido é o ensino de segundo grau. Por quê? Porque o ensino de segundo grau, àquela época, e o ensino médio, hoje, é o momento em que, na educação, se expressa a desigualdade social. É o momento de expressão da desigualdade social. Claro que essa desigualdade ela pode ser alargada ou ela pode ser limitada. Ela pode ser ampliada, ela pode ser diminuída. Todas as reformas que ocorreram sob regimes diretamente ditatoriais ou esmaecidamente como tais, sempre buscaram reformas no ensino médio que fossem reformas conservadoras.
E o primeiro grupo a ser atingido é a categoria dos professores. O que aconteceu durante a ditadura militar? A ditadura militar ampliou a obrigatoriedade de 4 anos para 8. Pode dizer, mas que coisa boa. Certamente. Mas com que dinheiro vai haver a ampliação de prédios para a educação? Porque se você amplia, se você quer na sua casa subir de 4 pessoas para 8, você terá que ampliar. Ora, a vinculação tinha sido desfeita. E de onde vai se tirar o dinheiro para construir novas escolas? Arrochando o salário dos professores. Esta foi a forma que a ditadura militar encontrou para ampliar, do ponto de vista físico, do ponto de vista arquitetônico, o número de escolas para abrigar 8 anos, arrochando o salário do professor. E deste arroxo, os professores não saíram dele até hoje, mesmo com o piso salarial nacional. Não saíram. É de lá, se vocês quiserem procurar quando começa o fim do prestígio social dos professores e, sobretudo, o fim de um salário condigno, vocês têm que voltar lá nos anos de 67 a 71. Pois bem, mas mesmo assim, houve, nesta época da ditadura, em torno da reforma do ensino de segundo grau, uma grande discussão sobre profissionalização. Qual é o sentido da profissionalização? Para quem ela deve ser destinada? Então, essa é outra temática que vai sendo incorporada na LDB. Tá? Que vai sendo mais um capítulo, mais um elemento para a constituição desta grande lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Pois bem, final da década de 70, começo da década de 80, houve uma grande movimentação social no Brasil, num ataque à ditadura. Não se queria mais a ditadura. Então, alguns temas passaram a frequentar de novo a educação. E um dos temas foi democracia, cidadania. O que tem a ver educação com cidadania, o que tem a ver educação com democracia. Só que agora esta discussão, educação e cidadania, educação e democracia, começou a passar tanto por uma discussão de categorias mais amplas, como passou também a repassar por categorias mais específicas. E quais foram essas categorias específicas? As pessoas com deficiência passaram a se organizar e pleitear direitos para si, que até então eram considerados excepcionais, isso na melhor das hipóteses, quando nas épocas passadas, idiotas, esses eram os nomes que eram dados. Né? As mães de crianças pequenas passaram a se organizar, porque queriam que a escola pública oferecesse para elas e seus filhos a pré-escola e a creche. Então houve a organização das mães em torno das chamadas creches escolares. Houve a organização dos grupos que vieram da escravatura, genericamente em torno do chamado movimento negro unificado,
em defesa de uma etnia que estava sendo discriminada e vítima de preconceito. E um grande movimento também sindical, que resultou numa nova organização dos trabalhadores. Então, este conjunto vai pressionar para que a Constituição de 88 acolha dentro de si alguns princípios que depois vão estar também na LDB. O primeiro deles, com relação à educação e democracia, educação e cidadania, é a gestão democrática na educação pública. Em contraste com a gestão autoritária, a vida durante a ditadura, tida durante a ditadura. E, de outro lado, além de considerar a questão da igualdade, vai acolher agora o direito à diferença. A diferença da pessoa com deficiência, a diferença do quilombola, a diferença do indígena, a diferença do rural, a diferença da pessoa adulta, jovem, que não teve a escolaridade na idade própria, e assim outras diferenças vão reivindicar um lugar de respeito antidiscriminatório e antipreconceituoso. E isso estará na Constituição de 88 e que depois vai ser acolhido finalmente na LDB de 1996, que é a LDB que nós temos atualmente. Foi muito difícil a elaboração desta LDB, porque todas estas temáticas voltaram do direito universal. Quem é que é o gestor da educação? Como é que esses gestores, municipal, federal, distrital, estadual, como é que eles se relacionam entre si? Daí surgiu o princípio da colaboração recíproca, e não simplesmente uma hierarquia entre o federal sobre o estadual, do estadual sobre o municipal, mas uma colaboração horizontal chamada de colaboração recíproca, para dar conta de algo que é simplesmente o princípio da formação da cidadania, que é uma educação escolar de qualidade, para todos, universal. E começaram a entrar também os elementos, a discussão em torno da laicidade, a questão do proselitismo religioso ou religioso laico no interior das escolas. Essa discussão que está rolando até hoje. A discussão em torno dos recursos para a educação, que de novo foram vinculados. Vocês sabem que atualmente há uma limitação destes recursos exclusivamente nos 18% e nos 25%. Muitos programas que hoje têm vigência no país, eles estão já sofrendo cortes. As bolsas de pós-graduação, o ProUni, o programa Mais Educação, a redistribuição dos recursos da merenda, a redistribuição dos recursos do transporte escolar, são todos pontos afora este que eu acabei de dizer para vocês. Veto ao custo aluno qualidade inicial, porque atenta contra os interesses nacionais, na medida em que não se ajusta
na medida em que não faz jus ao ajuste fiscal. É um veto na lei de diretrizes orçamentárias. Isso realmente é simplesmente algo que de fazer corar de vergonha a nós que brigamos por este conceito na área da educação. O fato é que, então, nesses, digamos, 83 anos de uma dimensão nacional da escola pública, portanto, desde a Constituição de 34, e nestes 20 anos, 21 anos da LDB de 1996, nós temos tido avanços inegáveis, grandes avanços, que foram postos na Constituição e pelos quais muita gente está brigando agora, sabe aonde? No judiciário. O prefeito que saiu daqui certamente deve estar enfrentando uma grande movimentação em Diamantina das mães que querem creches para os seus filhos. E a creche não é obrigatória, mas é um direito e uma necessidade. É um direito porque está na legislação. E é uma necessidade porque as cidades mudaram muito. Essas pedras nas quais vocês andam, que carregam o suor dos escravos, elas hoje têm outras variações que passam sobre elas. São os carros. Mudou a constituição familiar. Então, hoje as mães querem creches. E a prefeitura, o município, não tem dinheiro para dar conta de toda a demanda. Não tem. Então, volta a discussão da gestão. A quem compete a educação infantil? Só ao município? Não. A Constituição é muito clara. A educação infantil é competência interfederativa. Em geral, os representantes dos governos estaduais e federais não gostam quando eu falo isso, mas eu repito. Porque eu tenho atrás de mim a Constituição, a LDB, o Plano Nacional de Educação e, sobretudo, eu tenho atrás de mim uma necessidade social nascida da metropolização das grandes cidades e da urbanização das cidades de médio porte, como é o caso de Diamantina. Então, nós temos esta tensão no âmbito da oferta para o acesso da educação infantil. O ensino fundamental, ele está razoavelmente pacificado, mas ainda sob a discussão da Base Nacional Comum Curricular, que é um tema no qual nós avançamos com as diretrizes, mas não chegamos até o chão da escola para nos confrontarmos entre esses três grandes elementos: as diretrizes, o chão da escola, que pede por uma visão um pouco mais concreta da sua existência, e as avaliações que são realizadas a cada ano em termos de Enem, de SAEB, de CIMAV, de SARESP e que outros nomes os estados dão às suas avaliações estaduais. Então, isso é outro desafio que agora aparece. Né? O que você faz com uma educação que se pretende para a cidadania e para a dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, uma avaliação que, por enquanto, ela apenas avalia
a partir de determinados descritores que não são tudo aquilo que a escola oferece. Nós avançamos em torno do direito à diferença. Avançamos em relação ao direito à igualdade, avançamos em relação ao direito à diferença, mas nós, de novo, estamos, exatamente porque nós avançamos, nós começamos a enfrentar coisas que ficaram ocultas, mascaradas, reprimidas durante um certo tempo. Então, agora, nessa situação, desta crise pela qual nós estamos passando, estes elementos recalcados, esses elementos que ficaram silenciados, eles pulam para fora. Então, nós estamos enfrentando, no interior da escola, nós estamos enfrentando coisas terríveis, como uma explicitação do preconceito, uma explicitação da discriminação. Um reitor se suicida porque ele é acusado de um crime do qual ele não cometeu. Uma criança mune-se de uma arma e dispara contra colegas. Um servidor público da escola ateia fogo numa creche. Escolas no Rio de Janeiro estão sem aulas há mais de não sei quantos dias nesse ano. E depois nós vamos fazer a avaliação no final do ano e vai dizer, olha as escolas públicas, como elas são ruins. Né? Existe todo um aparato de vida social que cerca a escola, que há problemas que são da escola, que precisam ser enfrentados por ela, certamente. Mas existem problemas que estão na escola, que não nasceram na escola. Não são dela, mas estão nela. E nós não podemos confundir uma coisa com a outra, embora elas convivam entre si. Então, este longo processo que eu fiz aqui com vocês, né, em torno da LDB, que hoje tem uma série de alterações e que ganhou, com os atuais ocupantes do Poder Público Federal, ganhou uma reforma do ensino médio que não foi discutida conosco. Uma reforma necessária, ninguém discute. Quem vê as metas do Plano Nacional de Educação vê que era necessário uma reforma. Mas uma reforma que estava no plano, que poderia, portanto, ser discutida com mais largueza, poderia ser discutida com mais tempo, poderia ser até mesmo por um projeto de lei. Mas foi das primeiras medidas desse governo. Quando a gente olha para trás, a gente vê a primeira coisa que governos de tais naturezas fazem é com restrição ao caráter universal, ao caráter democrático, ao caráter republicano da educação. Então, um seminário como esse, né, que reúne uma região toda de Minas Gerais, uma região que soergue, uma região que põe a cabeça para fora, ela tem condição de se pensar a si, mas na medida que ela se pensa a si, ela pensa o nacional, ela pensa o internacional. Ou vocês pensam que a Vale é uma empresa simplesmente de caráter regional? Não é. Ela é uma empresa de dimensão nacional e de dimensão internacional, com todos os seus problemas e todos os seus avanços. Ou outras empresas que vieram se instalar aqui. Então é muito importante, sim, que um congresso desta natureza se debruce sobre o regional, mas que o regional seja um caminho para que, por detrás dele, na trilhagem do regional, se descubram tanto as pegadas
que ficam de um passado que tem na sua tradição elementos válidos, elementos importantes de raízes, mas ao mesmo tempo seja também palmilhado por ver neste regional um caminho, uma trilha para a redescoberta de um nacional que seja republicano e democrático e um internacional que seja digno da valorização da dignidade da pessoa humana. Portanto, quando vocês fizerem, daqui não sei quanto tempo, um segundo encontro desta natureza, vocês possam se reunir aqui, professores, gestores, e dizer, avançamos. E nós avançamos porque neste seminário, neste encontro, nós fomos capazes de estabelecermos uma radiografia da nossa circunstância que favorece para nós tanto a busca de uma modernização, sem que esta modernização signifique uma perda do caráter republicano e democrático que deve viger entre nós todos da educação. Muito obrigado.